A paz do Senhor, meus queridos. Que bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos despertar para uma realidade espiritual mais intensa na nossa vida, né? É importante que a igreja busque essa atuação do Espírito Santo em nossos meios. No entanto, nós entendemos que faz-se necessário prepararmos o terreno, né? O terreno dos nossos corações para que o Espírito Santo ele venha repousar sobre cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias 8, verso 1 até o 3 e depois do versículo 8 até o 12. Diz assim: Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora nós vamos para o versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejai contristado. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Quero falar sobre a restauração promovida pela palavra de Deus. Perceba, meus amados, que o caminho que a palavra de Deus, ela nos apresenta para que tenhamos uma vida cristã, uma vida espiritual condizente com o que as Escrituras nos apresentam, é necessário, de maneira imprescindível, que todo esse processo se inicie pela a implantação e a observação da palavra de Deus. Não existe outro caminho para uma vida restaurada, para uma vida espiritual equilibrada,
para uma vida cristã coerente, se não for por vias da palavra. Percebemos que Neemias, ele foi um personagem utilizado por Deus dentro de um contexto muito específico. Haja vista que esse grupo de pessoas, eles são aqueles que estão retornando do cativeiro, que foram levados até aquele local por conta justamente do afastamento da palavra de Deus e da desobediência aos preceitos estabelecidos nesta palavra. Então este grupo de pessoas é aqueles que retornaram do cativeiro. No entanto, eles estavam vivendo distante ainda, mesmo tendo voltado, estavam vivendo distante da palavra. Perceba que Neemias convida Esdra, que era o escriba, que era aquele que tinha a habilidade nas escrituras, para expor a todo o povo a palavra do Senhor. E o texto nos diz que o povo se ajunta como se fosse um só homem. E o texto diz que homens, mulheres e todos aqueles que poderiam compreender, ou seja, crianças, desde que tivesse capacidade para compreender o que se ouvia. E eles começaram de manhã até o meio-dia a exposição da palavra do Senhor. Quando o povo de Deus deixa de amar, de ler e de obedecer à palavra de Deus, percebemos que eles vão se afastando e perdem com isso as bênçãos do Senhor. Se queremos ser árvores que dão frutos, precisamos nos deleitar na palavra de Deus. Isso explica porque Neemias convocou um congresso bíblico naquele momento. Neemias, ele chamou o povo, convocou ali uma reunião em que a exposição da palavra seria a centralidade daquele congresso em que Neemias havia convocado. Convidou o escriba Esdra a ser o preleitor daquele momento. Os muros estavam prontos, as portas estavam assentadas, as necessidades materiais da cidade haviam sido supridas, e era hora de se concentrar nas necessidades espirituais do povo de Jerusalém. Ele vem para a reconstrução do muro, repara tudo aquilo que era necessário. Agora seria importante que eles dessem atenção para a vida espiritual. E não há possibilidade de que isso ocorra sem que o povo venha voltar o seu olhar, voltar as suas atenções para a palavra de Deus. É importante observar que Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da cidade. O que ocorreu em Jerusalém dali em diante foi resultado da resposta do povo às Escrituras. A principal incumbência da igreja e do ministro cristão é pregar a palavra de Deus. Já dizia o Dr. Martin Lloyd-Jones, os períodos e eras de decadência na história da igreja sempre corresponderam às épocas em que a pregação entraram em declínio. Para que o Senhor trabalhe em seu povo e por intermédio dele, é preciso que o mesmo responda de modo favorável à sua palavra. Por isso Neemias toma algumas atitudes imprescindíveis visando esse acontecimento. Neemias, ele sabia, irmãos, que fora da palavra de Deus não tinha nenhuma possibilidade de o povo desfrutar daquilo que Deus tinha como promessa e tem como promessa para a vida do seu povo. Sendo sabedor dessa necessidade, Neemias, ele toma algumas atitudes que são necessárias visando esse acontecimento.
Primeiro, o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. O texto diz que todo o povo é convocado para ouvir a ministração, para ouvir essa mensagem. Deus move o coração do povo para reunir-se, para buscar a sua palavra. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Hoje o povo busca resultados, coisas, benefícios, e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos de Deus, né? Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não tem fome da sua palavra. Essa é a diferença entre aqueles que irão desfrutar de uma intensidade autêntica do Senhor com aqueles que não desfrutarão. O povo buscaram a Deus com um interesse único em ouvir a sua palavra e de se orientar por meio das suas escrituras. Todo o povo, homens e mulheres, se reuniram para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres, ricos, agricultores e nobres, homens, mulheres, eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade e nos reunir não apenas para ouvirmos cantores famosos, pregadores conhecidos, mas reunirmos para ouvir a palavra, pois o centro do culto é a pregação, a exposição das Escrituras Sagradas. Percebemos que com o passar do tempo, a Igreja de Cristo, ela vai se distanciando daquilo que caracteriza a sua igreja. E a exposição, o ouvir a palavra de Deus, sem dúvida, é um ponto crucial, central da vida cristã. Diz o texto no verso 1: todo o povo se juntou como um só homem. Disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. Não era qualquer novidade que o atraía, mas a palavra de Deus. O povo estavam reunidos para ouvir as Escrituras, para ouvir a exposição, as orientações de Deus, mediante a sua palavra. E quando Esdra começa a expor para o povo as Escrituras, o texto diz que o povo chora, irmãos. E o clamor deste povo, as lágrimas deste povo, era por eles perceberem o distanciamento que havia entre o comportamento que cada um tinha e as orientações que estavam estabelecidas na palavra de Deus. Mediante a percepção que eles têm de como eles estavam distante da palavra de Deus, há um desespero total naquelas pessoas, e eles começam a chorar diante daquilo que Esdras ia falando e colocando diante deles. Segunda coisa, meus irmãos, a supremacia da palavra de Deus. O pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. A maior necessidade da igreja e de homens é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. Essa é a maior necessidade da igreja, de pessoas que conheçam, que preguem, que vivam as Escrituras Sagradas intensamente em seu dia a dia. Aleluia! Alguns personagens na história da igreja me chamam muita atenção, porque eles foram reconhecidamente, não por eles, mas por outras pessoas, como grandes oradores, como pregadores intensos da palavra do Senhor. Se nós olharmos para o início da igreja, nós vamos nos deparar com Apolo, cujo Atos dos Apóstolos diz que era um homem poderoso em palavras. Quando nós vamos mais para frente, nós deparamos com Ambrósio de Milão,
que foi o principal inspirador de Agostinho. Agostinho diz que quando olha Ambrósio pregando, ele fica admirado de como aquele homem expunha as escrituras sagradas, e isso faz com que Agostinho se converta. Agostinho foi se tornar posteriormente um dos maiores personagens da história do cristianismo. Quando nós chegamos mais à frente, irmãos, nós deparamos com outros personagens que nos inspiraram e foram reconhecidamente como grandes pregadores da palavra de Deus. Não apenas pregavam, viviam intensamente as escrituras sagradas. George Whitefield é conhecido por ser um dos grandes pregadores da história do cristianismo. Martin Lloyd-Jones, da mesma forma. Pessoas que tinham um zelo pela exposição das escrituras sagradas. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, o maior pregador do século XIX. Homens que tinham conhecimento, que viviam, que pregavam e eram fiéis às escrituras sagradas, e viviam ela de maneira intensa. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que John Wesley pregava em média 2 sermões por dia. Escreveu várias literaturas, e eu falei, meus, que cabeça desse homem, porque eu não consigo fazer a metade do que esse camarada fazia. E muitas vezes diz que ele ia elaborando os seus sermões à medida que ele ia andando no lombo de um jumento, de um local para o outro, se dirigindo para as suas pregações. E nessas viagens, de um local para o outro, ele ia elaborando as suas mensagens. Aleluia! A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. Precisamos nos tornar o povo da palavra. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade das escrituras sagradas em nosso meio. Um casal compartilhou comigo há um tempo atrás que ele foi em um culto em uma determinada igreja. Ele falou que ficou surpreendido inicialmente, porque o único que estava com Bíblia era ele e a esposa. E que durante todo o período do culto, a Bíblia não foi aberta em nenhum momento. Não houve leitura da palavra de Deus. Quais foram as atitudes do povo em relação às Escrituras? O texto diz, irmãos, no versículo 3, que eles ouviram atentamente. O povo permaneceu desde o amanhecer até o meio-dia, sem sair do lugar, com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, distração, enfado. Eles estavam atentos não ao pregador, mas ao livro da lei. A observação não era a Esdras. Eles não estavam observando Esdras, tampouco Neemias, mas eles estavam atentos para a palavra de Deus. Outra coisa, estavam com a mente desperta. A explicação era lógica, para que todos entendessem. O reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. Quando é que nós teremos uma transformação espiritual autêntica? Não é quando nós apelamos para o sentimentalismo, mas quando nós apelamos para a compreensão correta das Escrituras Sagradas. Quando nós apelamos para o entendimento daquilo que a palavra de Deus, ela nos expõe. E quando nós entendemos as Escrituras, meus irmãos, como ela está colocada, o que nos resta é nos colocar diante do Senhor, nos prostrar aos seus pés, reconhecer o seu senhorio.
terceiro passo deles, irmãos, o texto diz que além deles ouvir atentamente, está com a sua mente aberta para o que se falava. Quando eles compreendem, o texto diz que eles adoraram. Esdra ora, o povo responde com um sonoro amém, levanta as mãos e se prostra para adorar. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e adora. Quarto lugar, meus queridos, os efeitos da pregação da palavra de Deus. O texto diz que abre-nos o entendimento. Versículo 8 diz que leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicação de maneira que entendesse o que se lia. A pregação é dirigida à mente. Devemos apelar ao entendimento, pois uma mensagem incompreensível não atinge o seu objetivo. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. A mensagem ela só fará efeito em nós mediante uma compreensão lógica do que está sendo dito, mediante um entendimento da exposição que se está fazendo. Quando nós compreendemos o que lemos e a exposição daquilo que foi dito, percebemos que essa compreensão nos leva a um passo adiante, mediante o Senhor. E esse é o objetivo da exposição da palavra, levar as pessoas a compreender o que está sendo dito pelas Escrituras Sagradas. Perceba, meus irmãos, que ela abre o entendimento, atinge posteriormente a nossa emoção. O choro pelo pecado, veja que as lágrimas do povo foram fruto do entendimento das condições que eles estavam diante de Deus, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, por como eles haviam se distanciado da palavra. A palavra de Deus produz quebrantamento, arrependimento, lágrimas pelo pecado. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mas tem consciência que é pecador. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mas reconhecemos a nossa condição de pecador diante dEle. O emocionalismo é útil, mas a emoção produzida pelo entendimento é parte do cristianismo. É impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela, meus amigos. É impossível que nós entendamos a palavra de Deus sem que essa palavra produza em nós um sentimento. Quinto lugar, a observância da palavra de Deus. A liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Esdras, no dia seguinte, organiza um estudo bíblico mais profundo para a liderança. Um grande reavivamento está acontecendo, como resultado da observação e obediência a essa palavra. As coisas começam a ser alteradas, o povo começa a ser mudado, o comportamento começa a ser outro, porque eles foram tocados por aquilo que as Escrituras apresentavam a eles. Havia as práticas que tinham caído no esquecimento. Eles voltaram à palavra e começaram a perceber que precisavam ser regidos por ela. A Escritura deve guiar a igreja, meus queridos, em todas as nossas atividades. As Escrituras Sagradas, ela deve ser a bússola que guia toda a igreja de Cristo. Os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus. Toda a liderança e todo o povo se mobilizaram para acertar a vida de acordo com a palavra. Havia uma humanidade em buscar a palavra, bem como em obedecê-la.
É necessário ouvir, é necessário ter o entendimento, mas em última instância, é necessário ter o coração voltado para essa palavra, ao ponto de termos a predisposição para obedecer o que ela nos apresenta. Se quisermos restauração para a igreja, precisamos buscar não as novidades, mas voltarmos para as Escrituras. Percebemos, irmãos, que em nossos dias, o que se busca é, em grande número, o que se busca é a novidade daquele momento. Qual é a novidade que deve ser aplicada em nossos dias? Qual deve ser aquilo que nós devemos aplicar na nossa igreja para que as pessoas venham ser mobilizadas? No entanto, as Escrituras, elas sempre nos apresentam a mesma receita. A exposição da palavra de Deus é aquilo que nós necessitamos para caminhar de maneira correta, equilibrada diante do nosso Senhor. O povo começou a viver de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus, ela foi exposta, porque as Escrituras, ela foi apresentada de maneira que fosse compreensível para todos aqueles que ouvia as Escrituras. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos dar a atenção, precisamos dar o devido crédito para a palavra de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, meus queridos, uma das maiores contribuições de Neemias em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Observamos que essa também é a maior necessidade da igreja da atualidade. Por que a igreja está em constante declínio espiritual, mesmo estando em constante avanço material? Perceba que existe uma oposição entre a vida espiritual e a material da igreja. Jesus vai nos falar sobre algo muito semelhante ao que a igreja vive hoje, escrevendo para as igrejas do Apocalipse. A igreja de Esmirna, Jesus diz que era uma igreja fisicamente pobre, mas espiritualmente rica. Em contrapartida, a igreja de Laodiceia era uma igreja fisicamente rica, mas espiritualmente era uma igreja pobre. Jesus diz que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nu. Então Jesus aconselha que essa igreja compre colírio para os olhos e vestes para cobrir as suas vergonhas. Estamos vivendo algo semelhante a isso, porque a igreja, ela está em avanço material, em declínio espiritual. Por que isso acontece? Porque existe, meus queridos, um afastamento da palavra de Deus, há um distanciamento da palavra de Deus. Vivemos hoje 4 graves problemas na igreja: o liberalismo, o sincretismo religioso, uma ortodoxia morta e o analfabetismo bíblico. Esses são 2 problemas que permeiam o solo da igreja e faz com que a igreja se distancie da sua palavra. E, consequentemente, a consequência desse distanciamento é a frieza espiritual que se assenhorou da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, se nós buscamos um reavivamento, se nós buscamos essa intensidade da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, o primeiro passo a ser tomado é voltarmos novamente para a oração e para a meditação da palavra do Senhor. O povo que Neemias prega, para quem Neemias orientou e ensinou, eles foram conduzidos inicialmente pela palavra de Deus. E a restauração, ela só é possível, meus queridos, mediante a exposição dessa palavra,
vivendo de acordo ao que a Bíblia Sagrada ela tem nos apresentado ao longo dos seus livros, ao longo daquilo que ela tem a nos dizer. Voltemos para a palavra de Deus, voltemos para as Escrituras Sagradas, se quisermos viver, meus queridos, uma vida espiritual mais intensa, em comunhão, de intensidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque apenas a palavra de Deus, ela é capaz de produzir quebrantamento e arrependimento no coração do pecador. Louvado seja o seu santo nome. Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vós. Amém, meus amados.